Essa cena na beira do rio, né, que traz essa discussão. O machado era emprestado. Talvez por falta de familiaridade com o machado, ou de testar o machado, ou por não ser uma coisa que se pratica o tempo todo, construir e ampliar os espaços, seja da casa, do templo, do conhecimento, da moral, da ética, dos costumes, né? Poderia ter se verificado se o machado estava bem encunhado, o que deixa bem claro que não, por falta de maturidade ou de experiência. Lança o machado cai na água, vem o desespero. Ai, meu Deus. Quantas vezes a gente repete isso? Quantas vezes você já repetiu isso frente a uma queda de machado ou uma experiência? Trilhão de vezes. Muitas vezes? Com certeza. Eu acredito, né? Imagina, eu sou uma pessoa um pouco temperamental, né? Um pouco difícil. É um pouco difícil. Só um pouquinho. Reconhecidamente, eu sou maduro para reconhecer, né? Só um pouquinho. E por mais que eu pareça um pouco carismático, eu sou uma pessoa muito fechada, muito, às vezes introspectiva, às vezes não, né? Às vezes pensativa. Durante essa caminhada, né? Nós estamos casados e constantemente juntos há quase 29 anos. Daqui 4 meses, 29 anos. Né? Pouco mais de 4 meses. 29 anos, 1 ano de namoro, 1 ano de noivado, 8 meses de namoro, 1 ano de noivado, lembro bem. 1 ano de namoro e 8 meses de noivado. Invertido, você tá vendo? Hoje eu vou prestar contas. Quantos dias e horas? E talvez poderia até invocar aqui, né, o texto, suportai-vos uns aos outros em amor. O amor tem que estar presente. Mas entre o período que nos conhecemos, né, no início dos anos 90 e o casamento, nós tivemos aí uma convivência de uns 3 anos, 4 anos. Né? E quando eu te pergunto, quantas vezes você já viu o machado cair na água e ter que apelar? Ai, meu Deus, e às vezes faltar para quem ir pedir ajuda. Porque é até fácil falar, ai, meu Deus, mas para quem que nós vamos comunicar que o machado era emprestado e caiu na água? Exatamente. É uma pergunta. A gente fala isso constantemente, né? Porque na caminhada de fé, na caminhada da maturidade, isso acontece por vários motivos, né? De repente, essa ferramenta cai. E o pastoreio, muitas vezes a gente não tem. Muitas vezes, em quem socorrer, pedir ajuda. Não foi o caso dos discípulos, porque eles tinham. Eles respiraram fundo, se apavorou um pouco, mas ele tinha onde pedir ajuda. Eu estou falando humanamente, falando que muitas vezes nós, né, como líderes sênior, a gente não tem, deveríamos ter mais. Eu acho que todo mundo tinha que ter um respaldo, alguém para prestar conta, para pedir ajuda. Foi igual o pastor Luiz Cruz semana passada disse, que não pode caminhar sozinho, né? Sim. O Tuta, né, o diretor, dono da Jovem Pan, da rede de rádio Jovem Pan, ele escreveu um livro chamado Ninguém Faz Sucesso Sozinho. Mas eu não sei se não foi ele que escreveu essa frase que eu falei. Provavelmente. Não sei. O reconhecer que fazer sucesso sozinho, o sucesso é até prazeroso no momento, mas depois com quem você vai compartilhar? Não, mas eu não estou nem falando de sucesso, estou falando de compartilhar. Vamos pegar, né, essa metáfora assim das quedas, de perder algo, de repente não... De enxergar onde caiu. Não perceber foi, onde caiu. Eu estava fazendo algo e de repente não deu tão certo como eu esperava. Então, assim, dentro do pastoreio, eu vejo que nós temos em quem socorrer, mas não é um grupo muito grande. Uhum. São poucos aqueles que nós podemos pedir ajuda, que nós podemos ir até será que eles. não é aquela questão, Carla, que às vezes a gente não procura alguém porque a gente não quer informar onde caiu?
qual foi o motivo da queda, Exatamente. o porquê caiu. Eu citei aqui uma possibilidade, essa possibilidade de o machado não ter sido encunhado, de o machado não ter sido observado. Eu pego algo emprestado, aí um dom de Deus, uma informação, né, uma coisa que a gente tem que ter bem clara sempre quando a gente vai escrever alguma coisa ou falar sobre alguém, dar a devida referência, a devida honra, né, pelo intelecto daquela pessoa, por ela ter produzido aquele conhecimento. Mas nós temos aqui essa questão, muitas vezes a gente não quer informar onde caiu. Então a gente se restringe de contar para o pastor da região, para o pastor da célula, para o líder, para o meu companheiro, para o meu discipulador, né, para o meu mentor, porque aquilo vai me diminuir, vai me enfraquecer, ou a pessoa vai ter uma impressão errada, sabendo que todos nós temos algumas dificuldades. E dificuldades como? Nós somos humanos. Né? Se nós não vivermos na nossa cultura diária, estávamos conversando sobre isso ontem, eu e você, falando sobre a questão cultural, né? Se eu sou cristão, se eu sou evangélico, se eu sou protestante, se eu sou católico, se eu professo qualquer religião, seja ela de matriz africana, seja ela de filosofias, seja ela de meditações, seja ela de práticas, seja qual for, quando eu não mergulho naquela cultura, eu fico suscetível a culturas. Então, se eu vivo o tempo todo na integralidade da fé da igreja, eu passo a ter uma comunhão com aquele discurso. Eu passo a viver aquela história. Os nossos colegas que são donos desta sala, eles vivem isso todos os dias, nas suas várias demandas de filmagem e produção. Por quê? Porque a cultura deles é a imagem, é o discurso, é o foco, é o áudio, eles preparam isso, é a intensidade da luz, a tonalidade de luz e tudo mais. Então, nós estamos aqui produzindo e eles estão produzindo. É a cultura deles. A nossa cultura, enquanto pastores, nós vivemos o quê? A demanda da ovelha. Por quê? Porque o nosso cuidado é com a ovelha. Nesse sentido, quando há o reconhecimento, o machado caiu na água, ai meu Deus, imediatamente ele vai ao profeta. E o profeta faz uma pergunta que é crucial, e muitas vezes os sacerdotes, os pastores, por não querer ter uma atividade ali ou se comprometer, não devolve a pergunta, é a pergunta que o profeta faz. Onde você deixou cair? Ó, presta atenção. Onde caiu? Onde você deixou cair? Onde é que você olhou torto fora do casamento? Onde é que você olhou e cobiçou um patrimônio que não é para você? Onde é que você olhou e cobiçou uma cultura filosófica que não é para você? Sim. Nesse sentido, o que vocês acham desse compartilhamento? Na experiência de vocês como pastores, como líderes, né, ou como terapeuta, você como... né, um acadêmico, estudioso das letras, é formado em letra, professor de teologia, né? Como que é para você fazer ou receber essa pergunta? O primeiro de tudo é o ser humano reconhecer que erra. Porque você reconhecer que você errou, que caiu, é pesado demais. Às vezes a pessoa não quer ter essa humildade de olhar para si e para Deus e falar, eu preciso de mudança, eu preciso ser transformado. Aí com o coração de pedra o orgulho aumenta e a possibilidade de cura fica estancada. Então, como o discípulo do profeta fez aqui, nós precisamos apontar o lugar onde a gente caiu e falar, tá lá. O profeta pergunta, aonde caiu? Ali eu caí. E muitas vezes a gente fica com o coração fechado. E isso não proporciona melhoramento, não proporciona a palavra de Deus florescer dentro dos nossos corações, não permite a cura, não permite a maturidade. Porque a gente não quer falar onde a gente caiu por vergonha. Medo. O que o outro vai pensar, mas a gente não pode estar preocupado com o que o outro vai pensar, mas sim o nosso relacionamento diante de Deus. As coisas que estão aqui hoje, elas vão passar, mas e o nosso relacionamento diante do Senhor?
Será que essa queda vai passar despercebida diante dos olhos maravilhosos de Jesus? Porque nós podemos mentir uns aos outros aqui. Inventar histórias. Eu tô assim porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, aquele outro, e culpar 300 milhões de pessoas. Mas e chegar à direção que esse cidadão chegou e falou, eu caí ali, ó, tá ali onde o machado caiu. É aí onde há cura, aí onde há mudança. Eu fico pensando, até na terça-feira eu estava na aula no Instituto Teológico lá da igreja e eu falei algo, e eu venho falando isso nos grupos que eu trabalho, tanto com as mulheres lá na igreja, quanto nas terapias de grupo, sobre o julgamento. Muitas vezes a gente não fala porque nós temos muito medo do julgamento. Primeiro do nosso, que nós nos julgamos, como se nós fôssemos os únicos pecadores da terra. O meu pecado não pode ser perdoado. E depois nós temos medo do julgamento das pessoas. E o que eles vão pensar de mim? Porque eles são líderes, são pastores. Ou o que os membros, como eu, ou as pessoas que estão, né, no meu nível espiritual, ali no meu grupo, vão pensar. Então, eu acho que o julgamento, ele nos impede de sermos curados, tratados. Primeiro, como eu já falei, o nosso julgamento, a gente se julga demais, como se não fôssemos merecedores, e depois o julgamento das pessoas. Então, muitas vezes, quando nos é perguntado onde você caiu, a gente não faz igual o discípulo fez. A gente se cala fingindo que não caiu. Será que não é uma questão de consciência? Né? Pode ser. A consciência aqui, ela tem um papel. Eu acho que ela existe tem vários um papel, fatores. vários fatores. Era emprestado.